Vamos abrir, amados, a palavra do Senhor, por incrível que pareça, em 1 Timóteo 1,15. Deus, Ele quer falar a nós esse texto, porque são mais de 10.000 versículos na Bíblia, e o nosso irmão escolheu esse texto, e também foi me dado esse texto, 1 Timóteo 1,15. Então é porque o Senhor quer realmente falar a nós nessa noite, quer falar ao teu coração o que está escrito nesse texto. 1 Timóteo 1,15, esta é uma palavra fiel e digna de toda aceitação, que Cristo Jesus veio ao mundo para salvar os pecadores, dos quais eu sou o principal. Veja bem, meus queridos, o apóstolo Paulo, ele fala uma coisa aqui muito importante. Eu quero que você saiba nessa noite que essa palavra, ela é fiel e digna de toda aceitação. Veja o que o apóstolo Paulo fala: esta é uma palavra fiel e digna de toda aceitação. Essa palavra que você está ouvindo e vai ainda ouvir é a palavra da verdade. É a palavra do Deus vivo, é a palavra que você precisa, é a palavra suficiente para todas as tuas necessidades. Pela palavra Deus criou os céus e a terra, e pela palavra Ele também salva homens e mulheres. Então, aceite essa palavra nessa noite. É uma palavra digna de ser aceita. Os seres humanos acreditam em tanta coisa, mas naquilo que realmente precisam acreditar, não acreditam. Essa não é uma palavra de pastor, não é uma palavra de igreja, não é uma palavra de denominação, é a palavra do Deus vivo. Recebe ela como a palavra do Deus vivo. Então, que palavra é essa? O apóstolo Paulo fala: Cristo Jesus veio ao mundo. Jesus Cristo veio a esse mundo. Tantas pessoas importantes nasceram nessa terra, mas o mais importante de todos veio a esse mundo, veio a essa terra. E quando a gente entende que Jesus Cristo veio ao mundo, em primeiro lugar, a gente vê o seguinte: se Ele veio, então Ele já existia antes de nascer. Veja, ninguém veio a esse mundo, as pessoas nasceram no mundo. Essa expressão dizendo que, fulano veio ao mundo. Não, o homem não vem, nenhum homem vem a esse mundo, as pessoas nascem. Porque quem vem ao mundo é porque veio de algum lugar. Então diz aqui que Jesus Cristo veio ao mundo. E Ele é o único ser humano que já existia antes de nascer. Isso é um ensino que as pessoas não entendem, porque há muitos espíritas no Brasil, milhões de espíritas no Brasil, e o espírita acredita na reencarnação. Então ele acredita que as pessoas vêm de outras vidas, que elas vêm de outro mundo, mas a Bíblia é clara em afirmar que cada ser humano passa a existir no ato da sua concepção no ventre de sua mãe. Não é nem no nascimento, gente. É no ato da concepção, no ventre de sua mãe, o ser humano passa a existir. Por isso que a igreja, a Bíblia é contra o aborto. Porque o aborto é o assassinato de um ser humano, que está no ventre de sua mãe. Então, olha só, todo ser humano passa a existir no ato da concepção no ventre de sua mãe. Todo ser humano começa ali. Jesus não. O Filho, Jesus Cristo, o Filho de Deus, já existia antes de nascer. Só que Ele não existia como homem. Ele existia como o quê? Como Deus. Jesus Cristo é antes de Abraão, antes de Adão, antes da criação da terra, antes da criação do universo, antes do haja luz, antes de toda a eternidade passada, Jesus Cristo já era, já estava, já existia. No princípio, o Verbo estava com Deus.
e o Verbo era Deus. Então Jesus Cristo veio a esse mundo. Ele não passou a existir quando ele nasceu. O que passou a existir foi o homem. Mas antes de ser humano, ele já era Deus eternamente na glória, adorado por milhões e milhões de anjos. Então Jesus Cristo veio a esse mundo, significa que ele já existia. Mas Jesus Cristo veio ao mundo, e como um ser humano, ele veio ao mundo. Ele não veio ao mundo como um espírito, como um holograma, como um fantasma, como algum ser, como lá no Velho Testamento fala que algumas manifestações, tanto Deus quanto anjos, se manifestaram de forma física. Então Jesus Cristo não veio a partir do seu nascimento, ele não veio como essas aparições anteriores dele. Dessa vez, ele vem do ventre de uma mulher e nasce como um ser humano nessa terra, com tudo que o ser humano tem: membros, mente, alma, coração, tudo igual a nós, com todas as suas necessidades, as suas limitações, as suas dificuldades. Jesus Cristo era eternamente Deus e foi feito perfeitamente homem. Então ele é o homem-Deus, o Deus-homem. Então ele veio a esse mundo e nasceu como homem. Tem gente que diz assim: Jesus Cristo não sofreu nada quando ele morreu na cruz porque ele era Deus. Você está enganado. Jesus Cristo sofreu como qualquer ser humano sofre. Ele sentiu cansaço, ele teve fome, ele teve sede, ele fez suas necessidades como todos fazem. Era um ser humano, tá? Então, ser humano, como ele veio ao mundo como um ser humano. Mas Jesus Cristo veio ao mundo. E nesse mundo, viveu uma vida perfeita durante 33 anos. Durante 33 anos, Jesus Cristo, o homem, habitou nessa terra e jamais pecou. Jamais cometeu uma falta. Jamais teve um pensamento impuro. Jamais mentiu. Jamais errou. Ele foi o homem perfeito. Lembra de quem foi o homem perfeito antes dele? Adão. Adão e Eva foram criados perfeitos e tornaram-se pecadores. Mas agora, Jesus Cristo vem a esse mundo como o segundo Adão, o segundo homem perfeito, tá? Jesus vem como homem e vive uma vida perfeita nessa terra, sem pecado, sem falha, e guarda a lei de Deus de modo completo. Mas em quarto lugar, Jesus Cristo veio ao mundo, e nesse mundo, ele morreu. No Monte Calvário, próximo a Jerusalém, por incrível que pareça, Jesus foi crucificado pelos homens. Foi preso, julgado, condenado e assassinado, executado como um criminoso, como um blasfemo, como um falso profeta. Ele foi crucificado e morreu nesse mundo. Mas todo mundo morre? Não. Enoque não morreu, Elias não morreu, e Jesus não deveria ter morrido? Pelo que ele era? Poderia subir ao céu novamente? Mas ele morreu. Morreu nesse mundo. Em quinto lugar, Jesus Cristo veio a esse mundo. E nesse mundo, ele ressuscitou dos mortos. Nessa terra, ele foi colocado num túmulo. E ao terceiro dia, ele ressuscitou dos mortos. Tiraram a pedra, ele não estava mais lá. Nessa terra, nesse mundo, ele venceu a morte. Jesus Cristo, o Filho de Deus. Sexto lugar, Jesus Cristo veio ao mundo. E desse mundo, ele subiu aos céus. Foi do Monte das Oliveiras. Jesus Cristo estava conversando com seus discípulos, trazendo suas últimas instruções. E de repente seus discípulos começaram a ver ele sendo erguido da terra. E subindo, e subindo, e subindo. E os discípulos ficaram olhando para cima, estarrecidos, vendo aquela cena que só foi vista três vezes na história. Aliás, a de Enoque talvez ninguém tenha visto.
Mas a de Elias foi vista. E agora os discípulos estão vendo um homem subindo. E olhando e olhando. Eles ficaram tão maravilhados que a Bíblia fala que eles ficaram olhando estatelados para o céu. E foi necessário que um anjo se aproximasse deles e dissesse assim: por que vocês estão olhando para o céu? Esse Jesus, do jeito que vocês viram ele ir, ele voltará. Então, de volta para Jerusalém. Então, desse mundo, Jesus voltou ao seu lar, à sua cidade, ao seu trono celestial. Jesus Cristo veio ao mundo. Em sétimo lugar, a esse mundo ele voltará uma segunda vez. Ele veio ao mundo uma primeira vez e voltará uma segunda vez. A Bíblia relata claramente que o céu será aberto e verão o Filho do Homem, cheio de glória e poder, nas nuvens, vindo rodeado de uma multidão inumerável de anjos e seres celestiais e os espíritos dos cristãos remidos, todos vindo. E todo olho verá, naquele dia que só o Pai, só Deus conhece, Jesus Cristo virá aqui uma segunda vez. Agora, Jesus Cristo veio a esse mundo, ele já existia antes, ele veio como homem, ele viveu de maneira perfeita, ele morreu, ele ressuscitou, ele subiu, ele voltará. Agora a pergunta é: Jesus Cristo veio ao mundo para quê? Infelizmente, irmão, isso é algo assim que a gente sabe, mas a humanidade toda, a maior parte não percebe nada disso. E metade do mundo, praticamente todo o mundo oriental, não conhece, não sabe disso, e não quer saber disso, e até mesmo o mundo ocidental está rejeitando isso. Mas Jesus Cristo veio ao mundo para quê? Se a Dilma vier aqui no nosso bairro, você vai ter uma conclusão: ela veio fazer alguma coisa. O presidente da República não vem ao Parque Flora se não for por uma razão muito séria. Então o Senhor da glória não desceria das cortes celestiais para vir a essa terra imunda, vil e desprezível, se ele não tivesse uma grande missão para realizar. Amados, Jesus Cristo não veio aqui a passeio, mas a humanidade pensa isso. Olha a falta de lógica, olha como Satanás cega o entendimento dos incrédulos. O Filho de Deus veio a esse mundo, para quê? Para nos demonstrar o amor dele, como ele nos ama, para dar um exemplo de como a gente deve viver, como se um ser humano pudesse viver igual a Jesus. Ele veio para dar uma melhorada na humanidade, sabe como é que é, né? Ele veio para se solidarizar conosco. Não. O apóstolo Paulo é categórico. Jesus Cristo veio ao mundo para salvar os pecadores. O Filho de Deus veio ao mundo para salvar os pecadores. Significa que os pecadores precisam ser salvos. Significa que os pecadores estão perdidos. E significa que eles não serão salvos de outro jeito. Porque se houvesse outro jeito, ele não viria. Se houvesse outro jeito, ele não morreria. Jesus Cristo veio ao mundo para salvar os pecadores. Igreja, você tem que falar isso para as pessoas. Você tem que falar isso para os seus parentes. Você tem que falar isso para os seus amigos, seu colega de trabalho, seus colegas de escola, todos que você tiver ao redor. Fale para eles: Jesus Cristo veio ao mundo para salvar os pecadores. Você tem que anunciar essa mensagem. Jesus Cristo veio ao mundo para salvar os pecadores. Então, eu quero voltar aos 7 itens que eu trouxe para você e mostrar para você como cada item da sua vinda tem um significado para a nossa salvação. Veja bem, ele veio, mas antes dele vir, ele já existia e ele era Deus, e é Deus até hoje. Muito bem, sendo Deus, ele veio porque somente Deus
poderia nos salvar. Quem é o Salvador dos homens? Deus. Quem pode salvar os homens senão Deus? Anjos podem salvar homens? Homens podem salvar homens? Santos podem salvar homens? Espíritos podem salvar homens? Só Deus pode salvar o homem. Então, nosso Salvador tinha que ser Deus. Então, ele era Deus. E é Deus. Você entendeu isso? Deus queria nos salvar. Então, ele raciocina na sua sabedoria. Não vai adiantar enviar um anjo. Anjo não pode salvar. Não vai adiantar mandar um homem sábio, um filósofo. Ele não pode salvar. Eu tenho que mandar meu filho. Eu tenho que mandar parte de mim. A segunda pessoa da Trindade. Deus mandou Deus. O Pai mandou o Filho. Então ele veio. Segundo, ele veio como um ser humano. Lembra que eu te falei que ele nasceu como ser humano? Por quê? Ele nasceu como homem porque um homem tinha que ser o nosso Salvador. Olha a lógica. Um homem pecou. Então um homem tinha que pagar. Um homem falhou. Então um homem tinha que voltar a obedecer a Deus. Não estaria certo um anjo salvar um homem. Muito menos um cordeiro salvar um homem. Lá no Velho Testamento, as pessoas pecavam e levavam um cordeiro, sacrificavam aquele cordeiro. Mas aquilo era um símbolo. Sangue de animais não podem salvar um homem. Sangue de animais não podem abençoar um homem. Um homem tinha que pagar por um homem. Um homem tinha que libertar o homem. Então Jesus Cristo vem como homem. Nasce como homem. Entenda bem isso. Lá no Velho Testamento fala que algumas vezes, alguns homens tiveram um encontro com o Senhor. E ele em forma humana. Ele chegou até a comer coisas que serviram a ele. Então, o que ele fez? Ele temporariamente se materializou. Mas ele não era um homem. Era uma forma humana do Senhor Jesus Cristo aparecer. Mas a partir de Belém, ele passou a ser um homem. Ele não era um disfarce de homem. Ele era humano. Nasceu de uma mulher. Teve lá o parto e a Maria deu a luz a ele. Ele nasceu, chorou, mamou, cresceu como qualquer criança. Aprendeu, se desenvolveu fisicamente, ele era um perfeito homem. Você não pode esquecer isso. Um homem precisava salvar um homem, por isso que Deus enviou o seu Filho, que é Deus, para ser homem, humano. Quando você pensar em Jesus, você pensa nele como Deus e como homem, porque ele é os dois. Ele é os dois. Você tem que ter os dois na mente. Ele não é só Deus e também não é só homem. E também ele não é meio humano e meio divino. Ele é totalmente Deus, totalmente homem. Unidos num só ser. Algo maravilhoso, espantoso. Agora veja só. Eu disse para você em terceiro lugar que Jesus Cristo viveu de uma maneira perfeita durante 33 anos. Por quê? Ele cumpre a lei de Deus, o nosso Salvador cumpre a lei de Deus e agrada a Deus de maneira perfeita. Veja bem, Adão tinha caído em pecado e passou a desobedecer a Deus. E o que o homem Jesus Cristo faz? Torna a obedecer. Então por isso precisava ser, como a Bíblia diz, um cordeiro sem mancha, sem mácula, sem pecado. Porque pensa bem, um pecador morrer por outro pecador, o que ia adiantar? Ia adiantar alguma coisa? Nada. É por isso que ninguém pode salvar senão Jesus Cristo, porque só Jesus Cristo é totalmente santo. Alguém tinha que ser perfeito e guardar a lei de Deus para que Deus desse sinal verde para o homem. Um homem precisava voltar a obedecer a lei. E Jesus faz isso. Jesus faz isso. Veja como cada item na vida do Senhor
foi preparado para ele ser um perfeito Salvador. Em quarto lugar, esse é o centro de tudo, ele vem a esse mundo e morre nesse mundo. As pessoas dizem assim: sabe por que ele morreu? Porque ele foi um revolucionário, porque ele estava na vanguarda da sua geração. Então a sociedade não aguentou ele e o perseguiu e o matou, e ele foi um mártir, ele foi uma vítima. Pobre Jesus, ele tinha uma intenção, mas fizeram algo que ele não esperava. Ele veio para reinar, mas aí ele foi rejeitado e mataram ele. Coitado, Jesus não conseguiu realizar o que ele veio fazer. Meu amado, ele morreu, e esse é o centro de tudo. Ele morreu para receber o castigo que você merece, que eu mereço. Ele veio voluntariamente, propositadamente, para morrer naquela cruz. E lá naquela cruz ele tomou o cálice da ira de Deus. Ele foi feito maldição por nós naquela cruz. Ele foi feito pecado. Ele foi tratado por Deus como se ele fosse eu e você somados, todos nós somados. Ele levou sobre ele na cruz todos os nossos pecados. E é por isso que ele pode salvar. Por causa do sangue derramado, por causa do juízo que veio sobre ele, por causa do inferno que ele engoliu, que ele suportou. O castigo que nos traz a paz, diz Isaías 53, estava sobre ele. Jesus morreu porque ele quis morrer. Como nós cantamos, foi por amor. Foi por amor, para nos salvar. Raciocina comigo. Deus é amor. Deus deixaria o seu filho morrer na cruz só para dar um espetáculo para a humanidade? Que crueldade seria. É o que os homens dizem. Deus quis mostrar o quanto ele ama a gente. Então ele deixou que matassem o filho dele. E aí ele disse assim: olha, eu estou deixando até que vocês matem o meu filho e estou perdoando vocês. Veja como eu sou um Deus de amor, veja como eu perdoo tudo e perdoo todos. Isso é blasfêmia. Deus enviar o seu filho para ser só um espetáculo? Deus permitiu o seu filho todo aquele sofrimento em vão? Quer dizer então que as pessoas podem ser salvas pelas suas boas obras e o Filho de Deus sofreu daquele jeito à toa? Deus manda o seu Filho só para poder dar um show? Não, amado, Deus envia o seu Filho porque só Ele pode nos salvar. Porque Ele levou naquela cruz sobre a alma dele o castigo pelos nossos pecados. Porque não há outro jeito. Jesus Cristo estava no jardim do Getsêmani, vocês se lembram, suando gotas de sangue, chorando diante do Senhor. Diz Hebreus que ele chorava, e ele dizia: Pai, se é possível, passa de mim esse cálice. Por quê? Porque ele sabia que ele iria suportar a ira do Pai sobre ele. Porque ele sabia que haveria uma separação entre o Pai e ele, porque ele sabia que ele ia ser maldito naquela cruz, e ele não estava suportando essa ideia dele, santo, 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 ser castigado como um vil pecador. Ele não estava suportando isso. Ele diz: Pai, se é possível, arranja uma outra forma. Mas ele sabia que não era. Ele sabia que não era. Ele estava desabafando ali. Porque toda vez que ele falou, passa de mim esse cálice, ele falou: mas todavia, faça a tua vontade, não a minha. O Filho de Deus ora ao seu Pai assim: Pai, não é eu e você que estamos orando, não. E a Bíblia diz que até as nossas orações ele ouve. Então imagina, o Filho amado de Deus, que sempre teve comunhão com ele, orando assim: Pai, se é possível, passa de mim esse cálice. Meu amado, se fosse possível, você acha
que o pai não atenderia o filho naquela hora? Diria assim: filho, tudo bem, é possível outro jeito. Você não vai para a cruz, não. Eu não vou deixar. Tem outro jeito. Mas não houve essa resposta. Por quê? Porque não há outro jeito. Você percebe a incredulidade, a blasfêmia do ser humano? Você fala assim: Jesus Cristo morreu pelos seus pecados e só isso pode te salvar. O ser humano fala o quê? O que é isso? Eu sou uma pessoa boa, faço mal a ninguém. Por que Jesus Cristo precisava morrer por mim? Ah, para com isso. Despreza a maior obra que Deus realizou no universo. O maior feito que o Filho de Deus já fez na história. Dar a sua vida naquela cruz e ser castigado pelo pecador. Se você ainda não creu em Jesus Cristo, você até hoje tem desprezado isso. Meu amigo, tem muita gente aqui que eu conheço e que eu amo, e que você até hoje pensa assim: não, eu estou em cima do muro. Sabe como é que é? Eu respeito muito a Deus, eu considero muito a Deus, eu temo a Deus, eu respeito a Deus. Meu querido, você não está respeitando a Deus, você está desprezando a Deus. Porque se Deus enviou o seu Filho para salvá-lo e você diz assim: não, por enquanto não há necessidade. Você está querendo ser mais sábio do que Deus, porque Deus já anunciou que não há outro meio de ser salvo, não há outra salvação senão o sangue de Jesus Cristo. Ele morre. Jesus Cristo veio ao mundo para salvar os pecadores, ele veio salvar pelo seu sangue. Mas aí nós vimos, em quinto lugar, que ele ressuscita dos mortos. E por que ele ressuscita dos mortos? Ele ressuscita dos mortos para provar a todos que ele é o Filho de Deus. Para provar para todos que o sacrifício dele foi aceito. Veja bem, se Jesus morre pelos pecados, e a sua alma vai para o céu, e o seu corpo fica lá sepultado, ele não ressuscita, quem poderia saber com certeza que realmente ele é o Salvador? Quem realmente poderia saber com certeza que ele é o Filho de Deus? Quem poderia saber com certeza que há alguma esperança futura? Quem poderia saber com certeza que Deus o Pai aceitou a sua obra? Ninguém teria certeza de nada. Mas para completar a nossa salvação, o Filho de Deus é levantado dos mortos. Ele vive, e vive para sempre. E sabe para que ele ressuscitou também? Para que um dia você que crê nele também levante dos mortos. Porque como ele foi sepultado e levantou, você será sepultado e levantará. Você crê nisso? A sepultura não vai prender você como não prendeu Jesus. O teu corpo pode apodrecer, os teus ossos podem virar pó, mas no dia da volta de Jesus, o seu corpo se levantará novamente. E você viverá com ele para sempre. Ele ressuscitou, amado, para nos dar essa possibilidade de também ressuscitar em glória, para habitar com ele. Ele ressuscitou para nos dar segurança, certeza de que ele é o Filho de Deus, que Deus aprovou o seu sacrifício. Mas a história dele continua e diz que do mundo ele subiu ao céu. Por que ele sobe ao céu? Para que ele sobe ao céu como homem? Ele sobe ao céu para ser o primeiro homem em carne e osso a entrar na presença imediata do Senhor. Ele se assenta à direita de Deus para ser o nosso representante, o nosso sumo sacerdote, o nosso mediador. Você já parou para pensar? Deus o Pai, em toda a sua glória, à direita dele está sentado um homem. Um homem. Tem pessoas que pensam assim: Jesus ressuscitou, e quando ele subiu, caiu o corpo dele, como se fosse uma fantasia, um traje que ele estava usando, e aí caiu. Não, amado. Jesus nos amou tanto que ele aceitou ser humano para o resto da vida.
A Bíblia fala que quando ele vier, todas as tribos da terra o verão, até os que o transpassaram, vão ver as marcas dele nas suas mãos, nos seus pés, no seu lado. Ele é Jesus, o homem para sempre. Há um só Deus e um só mediador entre Deus e os homens, Jesus Cristo, homem. Está assentado à direita de Deus o nosso irmão primogênito, o nosso primeiro irmão mais velho. Está lá sentado. Sabe por que ele está sentado lá? Para interceder por nós. Sabe por que mais? Para garantir que nós vamos para lá também. Aliás, Efésios 1 diz que nós já estamos assentados nos lugares celestiais em Cristo. Deus já nos vê lá. Porque Deus vê passado, presente e futuro. Quem é cristão já está assentado lá. Ele entrou primeiro e abriu a porta para que todos nós entremos lá. Ele entrou no céu, amado, para nos representar. Ele entrou no céu para preparar um lugar para nós. Lembra de João 14? Não se turbe o vosso coração, crede em Deus, crede também em mim. Na casa de meu pai há muitas moradas. Se não fosse assim, eu vou-lhe teria dito. Então, vou preparar-vos lugar. Ele foi para a glória, guardar o nosso lugar, amado. Coisa maravilhosa. Quando você está ali naquele sufoco, uma pessoa está guardando o teu lugar ali. Você chega, obrigado, eu precisava desse lugar aí. O Senhor já está preparando, já preparou lugar para nós. Está lá reservado, teu nome está lá. A tua coroa lá tem o teu nome. Teu trono tem o teu nome. Trono? A Bíblia diz que nós vamos assentar em tronos. Nós vamos assentar com Ele. A coroa da vida, a coroa da justiça, a coroa da glória que você receberá já está lá, sendo polida, para você um dia vestir. Que coisa maravilhosa. Sétimo lugar, diz que Ele voltará outra vez. Ele vê esse mundo e voltará. E adivinha para que Ele voltará? Ele virá outra vez a essa terra, para buscar e reunir o povo que Ele salvou com seu sangue precioso. Amado, Ele vem buscar a igreja dEle. Ele vem nos buscar. Você aguarda a vinda do Senhor? Você pode dizer como João, na última oração da Bíblia, ora vem, Senhor Jesus. Você pode dizer como Paulo, Maranata, o Senhor vem. Você anseia pela vinda dEle? Você sonha com o arrebatamento, quando você vai subir para encontrar o Senhor nos ares? Você tem essa esperança? Pois pode ter, amado. A esperança do cristão é uma certeza. Às vezes a pessoa lê a palavra esperança, que esperança é assim, né? Eu tenho esperança que vou conseguir. Mas a ideia da esperança é o quê? Eu espero que eu vá conseguir, mas eu não sei, né? De repente, não. A esperança do cristão é uma certeza. Ele sabe que vai acontecer, porque a palavra de Deus prometeu. Meu amado, Jesus Cristo veio ao mundo para salvar os pecadores. Agora, em terceiro e último lugar, Jesus Cristo veio ao mundo para salvar os pecadores assumidos. O que é isso? Jesus Cristo veio ao mundo para salvar os pecadores que se reconhecem pecadores. Como disse, o irmão Fabiano comentou, como o apóstolo Paulo aqui diz, Cristo Jesus veio ao mundo para salvar os pecadores, dos quais eu sou o principal. Olha, eu quero fazer um teste com você. Quando você lê assim, Jesus Cristo veio ao mundo para salvar os pecadores, o que você pensa? Os pecadores. Sei. Aqueles que estão drogados, aqueles que são alcoólatras, aqueles que vivem roubando, aqueles políticos corruptos, né? Aqueles assassinos, aqueles satanistas. Foi esse que Ele veio salvar? Jesus Cristo veio ao mundo salvar os pecadores. Quem são os pecadores? Todos os seres humanos são pecadores. Agora tem só uma diferença. Há pecadores que assumem que são pecadores,
e sentem isso pelo poder do Espírito Santo, e há pecadores que dizem que são justos. Há pecadores que acham que são bons. Há pecadores que dizem, não, tudo bem, eu não sou perfeito, mas eu não sou tão ruim quanto aquele. Há pecadores que pensam que vão poder fazer um acordo com Deus lá na glória. Fala, não, Senhor, tu sabes que eu não fiz o mal a ninguém, que eu fui uma pessoa honesta, que eu fui decente, que eu fiz o que eu pude. Não. Jesus Cristo não veio salvar pecadores assim. Jesus Cristo veio salvar pecadores que reconhecem que são pecadores. Mas aí é uma coisa muito interessante. Você fala assim para uma pessoa, você sabe que você é pecador? A pessoa dá um risinho, né? Sei, né? Todo mundo é. Todo mundo é pecador, né? Eu também sou. Não é isso, não. Não é isso, não. Jesus Cristo veio ao mundo para salvar pessoas que olham para si e dizem assim, eu sou um rebelde, eu sou um incrédulo, eu sou um miserável, eu sou digno de morte, eu deveria ser lançado no inferno agora mesmo, eu desprezo a mim mesmo, eu sou sujo, eu sou vil, eu bato no meu peito e digo, tem misericórdia de mim, pecador, eu não presto, eu sou infiel. Esse pecador Jesus veio buscar. Eu acho interessante que o apóstolo Paulo, ele não fala assim, a gente sabe do passado dele, o irmão até comentou o passado dele, Paulo foi um inimigo da igreja, que perseguiu cristãos, o pior tipo de pessoa na vida ele foi. Mas olha só, ele fala assim, Cristo Jesus veio ao mundo para salvar os pecadores, ele não fala assim, dos quais eu era o principal. Notem, ele não fala assim, eu era o principal, porque agora eu sou o apóstolo Paulo, eu sou o grande apóstolo Paulo, agora eu sirvo a Deus, eu leio a Bíblia, eu oro, agora eu faço boas obras, agora eu mereço a salvação, agora eu sou maior do que todo mundo, agora eu sou especial, as pessoas vão fazer imagens para mim, vão me adorar, agora sim. Não. Eu sou o principal. Notaram isso? Um homem de Deus, que orava mais do que qualquer um de nós, que estudava a Bíblia mais do que qualquer um de nós, que pregava mais do que qualquer um de nós, revestido de poder, cheio do Espírito Santo, tendo experiências celestiais, sendo um modelo, um exemplo para a igreja, ele fala, eu sou o principal pecador. Jesus veio salvar a gente assim. Jesus veio salvar aqueles que reconhecem que são pecadores. Gente, as pessoas falam assim, não dá para eu ser salvo não, porque eu sou muito ruim. Isso é um incentivo para você, amado. Você é muito ruim? Glória a Deus, Jesus veio salvar a gente ruim. Jesus veio salvar a gente incrédula, Jesus veio salvar a gente dominada pelo inimigo, Jesus veio salvar gente da pior espécie. Jesus não veio salvar religioso, ele veio salvar publicano, prostituta, homossexual, ele veio salvar macumbeiro, ele veio salvar blasfemo, político corrupto, ele veio salvar pecadores, amados. Ele não morreu naquela cruz por pecados brancos, pecados sociais, pecados finos. Ele veio e morreu por assassinos, por incrédulos, por perversos, por criminosos. É por isso que eu creio que lá nos presídios de Bangu existe gente salva pelo Senhor Jesus Cristo. Jesus não veio salvar gente religiosa, não. Tira essa ideia da tua cabeça. Tem muita gente dentro da igreja querendo ser salva pela sua religião, pela sua bondade, pelo seu mérito. Se você não acredita que Jesus pode perdoar um traficante de drogas, um estuprador, um assassino, então você ainda não crê no Evangelho.
Você não crê no sangue de Jesus Cristo, não crê na bondade de Deus. Deus perdoa pecados. E o mais incrível, Deus pode perdoar um traficante que se arrepende e crê, e pode não perdoar você, que se diz bom e não se arrepende e não crê. Porque não é por obra, é pela fé. É pela fé. Jesus Cristo veio salvar pecadores. Creia nisso nessa noite. Que o Espírito Santo possa fazer você se sentir pecador nessa noite. Só o Espírito Santo pode fazer você se sentir pecador. O homem, por natureza, não consegue se enxergar como pecador. Mas eu peço que o Espírito do Deus vivo faça a sua obra nessa noite. Ele é poderoso para colocar em você um arrependimento, um choro, um pranto pelos seus pecados. Ele é poderoso para colocar em você um medo, um temor do juízo final. Ele é poderoso para colocar em você um pensamento que você é desprezível, que você não merece nada. E eu estou falando assim, você, mas eu estou junto. Nós não merecemos nada. Nós somos vis e desprezíveis. Nós somos indignos e nunca merecemos lugar no céu. Nunca. Nunca merecemos e nunca vamos merecer um lugar no céu. Nunca. Se você diz que é crente e pensa assim, não, lá no passado eu não mereci, mas agora eu mereço. Agora eu sou obreiro, sou diácono, sou pastor, eu oro. Amado, um pecado trouxe condenação para o ser humano. E você vem dizer para mim que merece o céu? Quantos pecados você comete por dia? Levou Adão, se ele não creu, eu espero que ele tenha crido. Levou Adão para o inferno. Eu espero que ele tenha crido. Creia hoje. Jesus veio a esse mundo para salvar os pecadores. E dentro desses pecadores, você que está aqui nessa noite, pode ser um deles. Não é maravilhoso? É só você assumir para Deus nesse momento, Senhor, eu sou um pecador. Eu mereço o inferno. Mas eu peço a Ti, tem misericórdia de mim. Perdoa meus pecados. Muda minha vida. Salva-me, Senhor. Se você fizer essa oração, o Senhor vai te salvar. Jesus Cristo veio a esse mundo para salvar os pecadores, dos quais eu sou o principal. Sabe o que Paulo estava dizendo? Eu não sei com relação aos outros, porque eu não conheço o coração de ninguém, mas eu sei de uma coisa, eu sou pecador. E para mim eu sou o principal, porque eu sinto que eu sou. Que nessa noite você diga, mesmo você que é, irmão, mesmo você que foi lavado no sangue de Jesus, porque Paulo já tinha sido lavado, mesmo você, diga assim, eu não sei com relação aos outros, mas eu sou um miserável pecador, que dependo da graça de Deus, cada dia. Sinta-se assim pela unção do Espírito Santo. E aí, Deus vai te usar de maneira maravilhosa. Deus vai te salvar. E aquele que já está salvo, Deus vai te usar. Porque Deus usa aquele que está lá embaixo. O apóstolo Paulo, quando ele falava assim, olha irmãos, eu não entendo. A graça de Deus superabundou onde abundou o pecado. Eu fui um pecador horrível. Eu ataquei Jesus, o seu nome, a sua igreja, e de repente Jesus se encontra comigo na estrada de Damasco, e eu como que penso assim, agora ele me mata. Agora ele me fulmina, acaba comigo e me lança no inferno. Porque é o que eu merecia. Mas ele ouve Jesus falando, Saulo, Saulo, dura coisa é para você ficar dando coice contra os ferros.
Quem és, Senhor? Eu sou Jesus a quem você persegue. Mas o que eu faço, Senhor? Entra na cidade de Damasco e lá eu vou dizer o que você deve fazer. Então enviaram lá, o Senhor enviou Ananias, curou a cegueira dele e disse para ele: Paulo, levanta, batiza-te, seja cheio do Espírito Santo. E assim ele foi, e a misericórdia de Deus o alcançou. Meu amado, que essa misericórdia alcance você nessa noite. Mas primeiro de tudo, você precisa reconhecer: eu sou pecador. Não é todo mundo não, eu sinto que sou um rebelde, transgressor, um criminoso diante de Deus. Eu sou. Que Deus nos envie um avivamento, amados, de quebrantamento. Algo extremamente necessário na igreja de Jesus é quebrantamento. Corações partidos diante de Deus. Corações que se humilham. Pessoas que declaram para Deus: Senhor, eu não entendo o seu amor. Eu não entendo como o Senhor vê esse mundo. Eu não sei nem por que o Senhor me escolheu. Por que o Senhor fez essa obra tão maravilhosa na minha vida? Eu não mereço isso. E a pessoa vive o tempo todo admirada, até muitas vezes envergonhada, mas agradecida, e dando glórias, louvores e honra, porque eu não merecia. Você entende isso, amado? Se você acha que merece ser salvo, você não vai dar a mínima pela salvação. Mas se você percebe que você merece ser condenado, você vai valorizar a salvação como o maior presente que chegou na tua vida. E é por isso que a gente está aqui na igreja, porque Jesus Cristo nos salvou, e a gente o ama, e a gente quer adorar a Ele, e dar a nossa vida em gratidão a Ele. E se ficássemos aqui 24 horas por dia, não seria nada em relação ao que Ele fez por nós. Amados, nós precisamos chorar diante do Senhor, nos reunir em casa, ir para o nosso aposento e chorar diante do Senhor, falar: Senhor, como Tu és maravilhoso, que obra fizeste por mim, como Tu pudeste fazer isso por um vil como eu? Só assim você conhecerá a graça de Deus. Nessa noite, creia, o Senhor te ama, morreu por você e vai te salvar. Vai te salvar. Não depende de você, depende dele. Apenas acredite nele. Ele não pede para você: faz isso, faz aquilo. Não, venha a Ele como você está, e Ele te arrumará, consertará, Ele te salvará, Ele te resgatará, te dará nova vida. Amado, esse é o momento, essa é a hora. Agora é a hora da salvação, hoje é o dia da tua salvação. Entrega a Jesus o teu caminho agora. Onde você está, a gente vai louvar o Senhor onde você está. Fale com o Senhor, porque Ele está aí com você agora. Fale para Ele agora: Senhor, vem, me perdoa. Satanás está dizendo assim: eu não tem como. Tem, Deus é fiel, Deus é poderoso, Deus te ama, tem jeito, tem como te salvar, tem como te libertar. Venha para Ele agora, Ele te salva. Vem para Ele agora que Ele te salva. Isso é certo, é certo. Ele é poderoso, não duvide dele, não deixa o diabo falar no teu ouvido agora. Deixa o Espírito Santo falar com você. O Senhor já libertou drogados, já mudou coração de criminosos, já purificou prostitutas, já fez com que gays se transformassem em homens de novo. Ele já tirou incredulidade, blasfêmias, já tirou pessoas da mão do diabo, já tirou pessoas do vício, já tirou pessoas da sua vaidade, do seu orgulho. Ele é poderoso para salvar. Esse é o Evangelho de Deus, Ele é poderoso para salvar. Creia no Senhor Jesus Cristo e você será salvo. Confia nele agora e Ele salvará a tua alma. Eu tenho certeza disso pela promessa da palavra de Deus.
Vamos ficar de pé, amados. Vamos louvar o Senhor. Nós vamos cantar um cântico que fala de uma mulher samaritana. Uma mulher que era extremamente pecadora, que já tinha casado 5 vezes, perdida, enganada numa religião falsa. Encontrou Jesus meio-dia no poço. Jesus conversou com ela não mais do que 10 minutos. E ela foi salva pelo Senhor. Ela foi liberta. Da mesma maneira você pode ser salvo hoje. Preste atenção nessa letra e cante de coração o que está sendo cantado e creia no Senhor Jesus hoje, e Ele salvará a sua alma. Amém.